fachos, não existe conversa. Isso é fato. E esse conceito que existe no mundo civilizado não existe por uma questão de radicalidade. Pode parecer que sim, mas não é. Porque conversa, por mais que seja sem curva, que seja uma conversa direta, sem rodeios, ou apenas uma discussão sobre diferentes pontos de vista, ou mesmo num debate eleitoral onde os candidatos têm por obrigação moral, ética, apresentar suas propostas, debater qual a mais adequada ou qual o eleitor pode se identificar com o seu candidato ou candidata. Mesmo nesses ambientes, nessas situações que a democracia nos permite de debate de ideias, isso não cabe aos fachos, aos fascistas. Porque, como disse alguém na Alemanha nazista, dizem que foi o poeta e dramaturgo alemão Bertolt Brecht. Há controvérsia sobre isso, mas o conceito é o seguinte: se o nazista se senta numa mesa com 10 pessoas e ninguém se levanta, a partir desse momento teremos então 11 nazis na mesa. Conceitualmente, no meu entendimento e na perspectiva dominante da ciência política, isso traduz essa tese de que com essa gente não existe diálogo, porque a estratégia deles é não permitir o diálogo, é levar a discussão para um lugar que inviabilize a troca de ideias, com provocações, ataques pessoais, com argumentos que fogem da discussão em si, do objeto do que está se discutindo. Por quê? Porque eles são burros. Essa gente normalmente vive numa camada rasa demais para entender a problemática da vida, dos desafios que a vida em sociedade nos impõe. E como eles não toleram a divergência, não suportam a diversidade de pensamentos, de culturas, de comportamentos, eles atacam, ofendem e levam a discussão para esse lugar que a gente tem visto nos debates. Não só aqui em São Paulo, né? Isso está acontecendo no Brasil todo. Ou seja, ao invés da gente estar discutindo as cidades, as propostas de cada um, ou mesmo o ponto de vista do outro, o que acaba acontecendo é que os outros 10 que estão na mesa, assim como no ditado alemão, passam a ser também nazis, agem como eles. Dá uma cadeirada na cabeça de um oponente no debate é uma atitude extrema que não cabe, obviamente, no ambiente democrático de troca de ideias, longe de defender o Datena, mas ele, nesse caso, pontualmente nesse caso, respondeu a uma atitude fascista do Pablo Marçal, que estava atacando o Datena no campo pessoal, de forma mais baixa, assim como ele fez, por exemplo, com a Tabata, que ele usou a morte do pai dela de forma baixa, rasteira, com o Boulos, que ele acusou de ter uma relação com drogas, aí de forma criminosa, inclusive. E como ninguém levantou da mesa, a discussão, no caso aqui, foi parar nesse lugar aí, digamos que primitivo, das mentiras, acusações mentirosas. Antes do Bolsonaro inaugurar essa fase de escrotice extrema, a gente já vivia momentos de, no mínimo, desonestidade intelectual, onde os políticos manipulavam os eleitores com argumentos desonestos mesmo, sabe? Agora a gente vive uma época de pura estupidez, de barbárie, da mais fina flor do fascismo, porque isso tudo é o fascismo. É hora da gente se levantar da mesa, cara. Nós não podemos ficar mais nessa onda desses caras. Não podemos. Ou a gente corre o risco da gente sair metendo cadeirada na cabeça de muito escroto que anda por aí. Eu aconselho vocês, do meu humilde lugar de fala,
que não se sentem com fascistas, porque corremos o risco de tanto olharmos para o abismo também passar a olhar para a gente, como disse Frederic Nietzsche, né? Quando você olha muito tempo para um abismo, o abismo olha para você também. É chegada a hora da justiça eleitoral, por exemplo, brecar o avanço, a naturalização da barbárie no jogo eleitoral. O Estado de Direito precisa reagir. Eu fiz um post aqui embaixo, está aqui embaixo, dizendo que o Datena tinha acabado de virar meu voto com essa cadeirada. Claro que é uma piada, que aliás nem é uma piada minha, é do meu irmão Carlos que me mandou ontem, quase de madrugada já, mas é uma atitude, é uma resposta aos fachos. Você já deve ter visto por aí vários memes de pessoas socando a mão na cara de fascistas. Ninguém aqui está defendendo a violência, não se trata disso. Mas esse tipo de coisa é ilustrativo, que com eles não existe conversa. Se numa mesa com 10 pessoas se sentar um nazi e ninguém se levantar, teremos a partir daí 11 nazis. Eu sou Guilherme Boulos, vou votar no 50, Guilherme Boulos para prefeito e o Adriano Diogo para vereador número 13222. São candidatos que, se eleitos, farão uma ótima gestão de seus mandatos. O Boulos, como prefeito, é disparadamente o melhor numa cidade que acumulou, por exemplo, até agora, mais de 80 mil pessoas em estado de rua. Uma cidade rica, que tem total condições de resolver esse tipo de problema. E para além disso, um cara que se propõe, e eu acredito muito nele, que vai fazer uma gestão que nos motive novamente a acreditar na política como única ferramenta de transformação das nossas vidas. E assim como o Adriano Diogo, vão travar um debate, um combate com essa gente brabo, porque só assim, camaradas, que nós vamos conseguir isolar a extrema-direita, a ultradireita no nosso país. É preciso muita experiência política e, acima de tudo, firmeza ideológica para cumprirmos essa tarefa, enfiar esses caras no esgoto. Excelente semana para vocês. Bom, hoje, não esqueça, eu estou na TVT às 8h15 da noite apresentando o programa Conversa Sem Curva. Beijo para vocês todos aí.